Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2 para mais um Pontos de Fernando Lima. Acompanhe-nos em direto através do Facebook, no YouTube, e também pode ver o programa e descarregar na página web do Jornal Savana e ver diferido na televisão independente de Moçambique aos domingos às 21h30. Boa noite. Fernando Lima, uma semana com um tema que é estruturante para o Estado, a organização do Estado moçambicano. Está animado para falarmos desse tema? Está animado, aliás, representa um terço dos nossos problemas. Os outros 2/3 são as questões militares e as questões das dívidas ocultas. Portanto, um terço parece bem encaminhado. Fernando, vamos agora ao fato da semana. A Standard & Poor's mantém o rating de cumprimento seletivo para Moçambique. Exatamente. A Standard & Poor's é uma agência de rating internacional, tal como é a Moody's, tal como é a Fitch. A importância das agências de rating é que dão indicações ao mercado sobre os vários países, e isso é importante quando os países querem ir aos mercados financeiros, aos mercados de capitais. Neste caso, o Moçambique está muito mal classificado e, portanto, tem grandes dificuldades no acesso a esses mercados. Eu escolhi este detalhe porque, de algum modo, contrabalança com alguma euforia que parece haver neste momento, com uma série de questões que tiveram desenvolvimentos positivos nos últimos dias, nomeadamente questões relacionadas com o petróleo e gás, com o próprio comunicado da Procuradoria-Geral da República, que mereceu uma saudação por parte do Banco Mundial e do FMI. Portanto, isto significa que no plano real, no plano onde se decidem as coisas, os doadores e as agências de rating continuam muito céticas em relação ao país, nomeadamente a Standard & Poor's diz neste relatório que Moçambique precisa de melhorar os seus níveis de transparência se quer também ter um melhor relacionamento com os doadores, e que isso é quase uma condição sine qua non antes de reatar as suas relações com a comunidade internacional. Portanto, aqui uma sinalética muito importante para Moçambique, no momento em que vão começar também a sair vários dados económicos em relação ao ano de 2017. O Instituto Nacional de Estatística já trouxe um rating de 3.7 em relação ao crescimento do ano passado. Vamos ver as análises das agências internacionais e também do próprio Banco de Moçambique, embora o Banco de Moçambique não deve andar muito longe do índice do INE. Fernando Lima, vamos agora ao nosso primeiro tema, que é o tema que vai estruturar este nosso programa de hoje. São os consensos sobre o pacote de descentralização. O Presidente da República, nesta quarta-feira, anunciou os consensos alcançados com o líder da RNAM, Afonso Dhlakama. Um acordo político que está a ser muito saudado, mas também muito debatido em muitos cantos. Propostas que introduzem mudanças profundas na estrutura do próprio Estado. Como é que Fernando Lima olha para estes entendimentos que ainda vão ao crivo do Parlamento para serem detalhados, para que espelhem uma verdadeira descentralização e evitem conflitos institucionais? Bem, em primeiro lugar, eu acho positivo em dois elementos estruturantes. Um, porque abre caminho a outros entendimentos entre o Governo e a RNAM. Dois, porque abre também uma nova era, mesmo em termos de pilares
constitucionais e mesmo em termos de sistema político em Moçambique. O facto de termos eleições para governadores, para administradores distritais, do ponto de vista teórico e do ponto de vista de princípios fundamentais, é de facto um alargar de democracia, sem pôr em causa o princípio fundamental do Estado único e indivisível. E que foi vincado nesta comunicação do Presidente. Exatamente. Agora, claro que depois, nós beneficiamos aqui de termos acompanhado comentários posteriores, quer de Afonso Dhlakama, quer de Filipe Nyusi, em relação à declaração de princípios. Isto não é uma receita acabada, são só elementos que vão ser submetidos ao Parlamento. Anoto, em particular, o facto do Presidente da República dizer que espera contribuições para melhorar estas propostas, e Afonso Dhlakama pronunciou-se também no mesmo sentido. Portanto, claro que eu gostaria que as eleições fossem diretas, ou seja, que se votasse nos governadores e que se votassem nos administradores e não se votassem em listas para assembleias distritais e assembleias provinciais. A democracia, em termos de o eleitorado, o povo poder escolher diretamente os seus representantes, aproxima mais os eleitores dos eleitos, num país que tem problemas complicados em termos de abstencionismo, ou seja, a população continua a não perceber muito bem os benefícios que tem de ir cada 5 anos votar nos seus dirigentes. E é interessante porque a população compreende a importância de ter o cartão de eleitor, porque pensa que se não tiver o cartão de eleitor, o filho não vai à escola. É que também o cartão de eleitor muitas vezes é usado para desbloquear a família, exato, e substitui o B em algum momento. Claro, não. As pessoas têm medo que vão ser boicotadas em ir ao posto de saúde, se é capaz de, num controle, a polícia pedir, entre os vários documentos, pedir também o cartão de eleitor. E isto parece muito anedótico, mas acontece com alguma frequência este tipo de situações. Portanto, as pessoas acham que é importante ter esse cartãozinho. E também é o seguinte, por a troco de nada, terem um cartão todo plastificado e com a sua própria fotografia, não deixa de ser uma boa coisa. As pessoas também lutam para ter o seu bilhete de identidade, porque exatamente consideram que o BI é um documento extremamente importante. Não porque assumem isto em termos de cidadania, mas porque, em termos práticos, é importante para o seu dia-a-dia. Em Moçambique, andar sem documentado ainda é um problema terrível, não obstante haver centenas de milhares de moçambicanos que estão indocumentados. Mas, portanto, estávamos aqui na questão eleições diretas versus eleições indiretas. Claro que preferia eleições diretas. Anoto o comentário de Afonso Dhlakama, que diz que a acomodação à votação indireta refere-se a um posicionamento expresso da Frelimo e do governo Aliás, logo que o Presidente da República fez a comunicação, em alguns setores isto foi visto, a eleição indireta do Presidente do Conselho Municipal, em alguns setores viram isto como um gentleman agreement entre os dois maiores partidos, a Frelimo e a Renamo, para eliminar figuras que valem por si próprias, como, por exemplo, o Davis Mango, como o outro exemplo, o Manuel do Araújo, o Venâncio Mondlane e potenciais amoranos. Claro, eu penso claramente que esse é
é um objetivo. E claro que as máquinas partidárias, os burocratas dos partidos, sentem-se mais confortáveis com este tipo de eleição. De qualquer forma. Isto somos nós a falarmos em fevereiro de 2018, por exemplo. E não conhecemos a lei neste momento, porque ela inclusivamente não está feita. Mas o que é que impede de uma pessoa na lista e por acordo com o seu próprio partido dizer ou proclamar-se que ele vai ser o candidato a governador? Em princípio, penso que a lei não vai a este pormenor que impede as pessoas de se declararem que serão eles os governadores ou que serão eles os candidatos a governador, se, claro, tacitamente não houver um desmentido do partido. Portanto, os candidatos, os partidos, nomeadamente o MDM, que introduziu este elemento de trazer à ribalta figuras importantes que tiveram um papel pessoal e individual notável nas próprias eleições. Isto não impede que as pessoas façam campanha neste sentido, quer para governador, quer para autarcas, porque também vai ser importante. E depois, por exemplo, se há uma dinâmica a três, se um partido, por exemplo, o MDM, decide destacar Manuel Araújo, será que numa campanha para a Assembleia Provincial da Zambésia o Partido Frelimo vai dizer não, nós ainda não sabemos quem é o governador, nós não, e a Renamo vai dizer nós não sabemos quem é o governador, havemos de ver isso lá mais para a frente? Não, isto é complicado, porque cada partido vai esgrimir as suas armas, e eu penso que o eleitorado gosta de saber e ficará melhor informado com esta garantia de dizer, bem, se este partido for o vencedor, o governador será aquela pessoa por oposição a uma atitude mais burocrática dos outros partidos, de dizer isso ver-se-á quando formos a votos. A outra questão importante, e é interessante que Afonso de Acama também tocou nesta questão, claramente há muitas províncias que a Frelimo pode ser o partido mais votado, mas no cômputo global pode não ser o partido que tem a maioria em termos de votação. Para sermos mais práticos, quando se for à votação de quem vai ser o governador, aquilo que contam são os votos da Assembleia Provincial, e se a Frelimo não tiver uma maioria absoluta, valem... E aí entra os partidos charneiros. Exatamente. E, portanto, se a lei não afastar estas possibilidades, e eu penso que vai ser muito difícil afastar, porque mesmo em relação à própria Frelimo, é do seu benefício, porque não está de todo afastado a possibilidade também da Frelimo se coligar a outros partidos, nomeadamente ao MDM. Portanto, penso que é do interesse de todos os partidos terem a porta aberta a este tipo de possibilidades. Por outro lado, se olhando para o anúncio, o enunciado do presidente, quem propõe o governador é o partido que tem maioria dentro da Assembleia Provincial. Muito bem, Francisco. E depois, tem que ser votado. Propõe, manda o nome para o Presidente da República. Para o Presidente da República o nomear ou empossar. Aí é que, ao ir ao detalhe no Parlamento, é preciso procurar e definir bem como é que isso se faz. Por exemplo, imaginemos... Tem que ser votado e depois mandar o nome. Não, o problema é toda a arquitetura
de maioria que será posta em causa, porque assim, aceitemos que a formulação é o partido mais votado manda o nome para o Presidente da República. Quando esse nome volta para a província, por exemplo, se o governo tiver que ser aprovado pela Assembleia Municipal, os partidos com a maioria dos votos podem chumbar esse governo, podem chumbar o plano, podem chumbar todas as resoluções. Por exemplo, agora este cenário de Nampula, se qualquer dos candidatos que ganhar tem uma Assembleia Municipal hostil, teoricamente hostil. Portanto, a Assembleia Municipal pode chumbar sistematicamente tudo que o edil tentar fazer. Claro, não as questões do dia-a-dia, mas as questões fundamentais. Mas não seria mais democrático que os dirigentes, governador, administrador, o presidente do Conselho Municipal fossem eleitas por maioria absoluta pelas respectivas assembleias, sem a necessidade de proposta e nomeação? Não seria um pouco mais democrático? Claro que é mais democrático. E estas questões têm todas elas que ser clarificadas, porque não se pode legislar para se criar um imbróglio tal que depois se tornam as províncias ingovernáveis. E, se tomarmos como referência as últimas eleições gerais, é verdade sim que a Renamo teve votações maioritárias em algumas províncias, mas, e tal como Savana na altura referenciou, fazendo as continhas aritmeticamente, em algumas províncias clamadas com a Renamo, claro que há aqui o fator fraude também que é preciso ter em conta, mas a questão é que a Renamo, ou a oposição, era a maioria. Portanto, a soma da Renamo mais o MDM. Não é que a Renamo tinha a maioria absoluta. E esta questão da fraude é outro elemento importante. Quer dizer, não obstante isto não ter sido enfatizado neste pacote da descentralização, tem que haver confiança entre as partes. Se houver evidências de falta de transparência, evidências de fraude, todos estes entendimentos vão por água abaixo. Aliás, Afonso de Acama aponta o dedo exatamente à máquina do STAI, que é uma máquina muito dominada pelo lobby ou pela a própria máquina securitária do Estado. E é esta máquina que, de facto, é muitas vezes acusada de ser quem altera os resultados. Não tanto este bloco da Comissão Nacional de Eleições, mas exatamente os operativos que lidam com os votos, com as urnas, com as contagens, com as transmissões, e porque é aí onde se verificam os problemas. Não é tanto com as comissões nacionais, provinciais, distritais de eleições, mas é preciso reconhecer que o nível de preparação técnica dos delegados da Renamo e do MDM não é tão bom como os delegados da Frelimo, mas a Comissão Nacional de Eleições tem elementos aos mais vários níveis de todos os partidos com assento na Assembleia da República. Portanto, estes elementos deviam garantir que exatamente não passassem operações fraudulentas quando vamos a votos cada 5 anos. Este figurino de eleição indireta não torna os governadores, administradores, os presidentes de Conselho Municipal sem independência, altamente dependentes dos seus partidos? Eu não diria altamente dependentes, mas claro que são mais dependentes. Ou seja, para sermos bem específicos, o fenómeno Amurano não era possível. Portanto, uma situação de ruptura.
esta situação de ruptura seria exatamente digamos, coberta pela Assembleia Municipal. Mas vejamos outro cenário. E este cenário tem não só a ver com a autonomia do governador, mas também com o outro elemento que é o famoso secretário de Estado. Não nos esqueçamos que os governadores são os elementos que governam uma determinada parcela do território moçambicano. E é suposto que nessa parcela do território moçambicano aquele governador e aquele partido tiveram a maioria. Por exemplo, isto torna muito difícil a manipulação de outros partidos, por exemplo, o partido que detém o governo central ou que tem a maioria no governo central, tentar grosseiramente interferir com aquele governo provincial. Portanto, tem que haver aqui uma dinâmica em que o governador provincial tem que aceitar as normas básicas de convivência democrática, mas o mesmo se aplica ao contrário. O governo central também tem que aceitar que naquela província há um governador que tem a possibilidade de escolher o seu elenco governamental, que tem um orçamento para executar e que tem que ter o mínimo de autonomia para executar exatamente esse programa de... E por que precisamos de um secretário de Estado? Bem, aqui temos também dois elementos a considerar. É o argumento de fundo, é que exatamente no Estado uno e indivisível o secretário de Estado representa o chefe de Estado, representa o chefe de Estado, representa o Estado, portanto representa a nação. Este é o argumento teórico. Existe, por exemplo, em Portugal, nos distritos, existe exatamente aquilo que se chama o governo civil, que é um burocrata que liga com o Ministério da Administração Interna e tem uma ligação também ao Presidente da República, mas é mais a administração interna. Agora, aqui penso que se pretende os dois fenómenos, como acontece agora com os administradores de cidade. O administrador tenta roubar o protagonismo ao autarca, tenta competir com o autarca, tem um orçamento próprio, inclusive tenta executar obras no território municipal. Portanto, isto tem que ficar bem claro desta separação de poderes, em que o secretário de Estado, de modo algum, se pode sobrepor ao governador, porque no fim do dia, mesmo com as limitações, mesmo com a subordinação do governador à Assembleia Provincial, de facto, o governador tem legitimidade popular em termos, foi votado. O representante do Estado, o secretário de Estado, não foi votado. Ele é apenas um burocrata do aparelho de Estado que está ali a representar o Presidente da República. E, mais uma vez aqui, aquilo que vai ser fundamental é como é que os governadores articulam este tipo de nuances políticas, pressões políticas, manipulações políticas com a situação em cada província. Por exemplo, se tomarmos como exemplo a província de Sofala, eu penso que é muito difícil. Onde a maioria dos distritos muito difícil, são ganhas pela RENAM. Sim, é muito difícil o tal de secretário de Estado tentar ter protagonismo, porque arrisca-se quase a ser linchado popular. E linchado não é o linchamento na munhava, mas linchado politicamente. Portanto, é preciso, em cada situação, ver a capacidade de manobra que têm estes secretários de Estado. Mas ninguém é ingênuo.
Eu compreendo o objetivo. Oficialmente, parece-me bem haver esta autoridade do Estado, mas na prática isto pode correr mal, como pelos exemplos que tivemos destes vários administradores que estão em competição direta com os outros poderes. Por exemplo, agora em Cabo Delgado, eu não sei quem é mais importante, se é o administrador da cidade, se é o autarca ou se é o governador. Portanto, ali parece que é um governo, uma coligação governamental OJM, mas não sei quem é a pessoa mais importante no governo de Cabo Delgado. Portanto, acho que ainda estão ali a afinar a máquina, sobretudo em relação ao protagonismo de cada uma dessas figuras. Portanto, nem sequer o facto de todos serem do mesmo partido afasta esta luta pelo protagonismo político numa determinada província. O adiar para 2024 das questões dos distritos é para dar tempo também de ambientarmos como é que estes mecanismos podem funcionar? Ou há outros objetivos políticos que podem estar por detrás desta máquina? Eu penso que, por um lado, era uma revolução, digamos, muito apressada. Aqui estamos a falar neste momento, acima de 150 distritos. É uma máquina muito complicada mexer com estes distritos todos. Mas, por outro lado, também, e sobretudo o partido no poder, apesar da sua grande capacidade, tem que se preparar e tem que fazer as suas contas porque ninguém gosta de perder. E, portanto, o partido no poder quer assegurar que, quando for a votos, não dá de bandeira todos estes distritos. Mesmo em distritos que nós podemos dizer que a Renamo pode ganhar, como Marromeu, como Nhamatanda, como Gorongosa, de algum modo a Frelimo vai tentar garantir que Nhamatanda não seja dada de mão beijada à Renamo ou qualquer um outro partido. E, portanto, se a votação for a 2024, isto dá tempo para que as máquinas partidárias se organizem. Por outro lado, mesmo em termos de organização de Estado, seria, e sabemos das dificuldades que existem no país, seria algum aventureirismo avançarmos para esta eleição de administradores praticamente daqui a um ano. Portanto, acho que é ponderado. Por um lado, foi muito importante. Também mesmo a própria máquina eleitoral, sim. a própria Por um lado, foi importante avançarmos para os distritos. Isto é algo que não é novo, já esteve em cima da mesa, mesmo antes de termos avançado para as autarquias. É importante que os distritos também tenham votações, mas é importante também que haja ponderação nesta organização dos distritos e dos líderes distritais. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos com este tema que está muito quente neste programa. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a olhar para o tema sobre a descentralização. Fernando Lima, vamos olhar para o seguinte cenário. Nas assembleias municipais, o presidente da Assembleia do Conselho Municipal é eleito lá dentro da Assembleia Municipal e depois não temos, elimina-se a eleição intercalar. Em caso de impedimento permanente do presidente do Conselho Municipal, o partido que tem maioria dentro da Assembleia Municipal indica um novo presidente. Não vamos ter aqui cenários de uso abusivo desta figura.
de impedimento permanente, como aconteceu várias vezes quando a Frelimo tirou, não gostava de algumas coisas que o Pio Matos alegadamente possa ter feito lá em Quelimane. Tivemos o Arão Nhanghali aqui na Matola, tivemos muitas eleições intercalares, e depois em Nampula o MDM entrou em rota de colisão com o Mahmoud Amurani. Mahmoud Amurani é assassinado. Se tivéssemos já esta lei em vigor, o MDM, que tem maioria, indicava o outro edil. Não vamos resvalar para este tipo de cima. É um perigo. Aliás, este formato de eleição é exatamente para ter militantes bem disciplinadinhos que assumem funções executivas nos municípios, nos distritos e nas províncias. Mas isto não evita, e as situações terão que ser vistas caso a caso, que possa haver situações muito particulares, nomeadamente a rebeldia. Veja-se a própria situação do Pio Matos em Quelimane. Não obstante todos os pecados de que é acusado, pelos vistos, o Pio Matos está a voltar à ribalta em Quelimane. Na Beira, o Bulha baixou a nível de militante de base. Acho que neste momento é um membro do Comitê Central e portanto, está no secretariado da Frelimo. Acho que não está, mas voltou a ser um membro proeminente da Frelimo em Sofala. Portanto, há dinâmicas políticas que nem sempre as questões digamos, o cerco legal, a tentativa administrativista de se controlar os políticos funciona. Mas, repito, tal como está a formulação, esse é o caminho, ou seja, tentar que a estes três níveis as pessoas com funções executivas sejam respeitadoras dos programas partidários para o escalão para que foram nomeados. Como é que acha que deve ser a eleição nas assembleias, tanto provincial, tanto como distrital e também na Assembleia Municipal? Maioria simples, absoluta ou qualificada? Bem, para poder-se blindar bem, sobretudo em assembleias municipais onde tens 3, 4 partidos, o grupo de cidadãos, ou coligações. Eu penso que, em princípio, tem que estar afastada a possibilidade de uma maioria qualificada. 2 terços. Não, 2 terços. Qualificada é aquilo que for qualificado. Mas isto daria uma situação que, se não se atingisse a tal de maioria qualificada, teriam que se fazer novas eleições. Mas aqui também, mais uma vez, se abriria a possibilidade de uma coligação resolver o problema da maioria qualificada. De qualquer forma, em termos de maioria simples e de maioria absoluta, se as assembleias funcionam por voto dos membros da respectiva Assembleia, no fim do dia o voto tem que ser por maioria absoluta, ou seja, por 50% mais uma vez a figura de coligação de partidos coligados é uma possibilidade, uma vez que, à exceção, e tomando como base os atuais cenários eleitorais, à exceção aqui do Sul, e no Sul eu acho que há uma tendência de alteração paulatina do sentido de voto na cidade de Maputo, enquanto círculo eleitoral, mas em todas as outras províncias há partidos maioritários, teoricamente,
mas essas maiorias, ou seja, há um maior equilíbrio entre os partidos que aqui no Sul, e quando digo no Sul, estou a referir sobretudo em Inhambane e Gaza. Há um bocadinho este fenómeno em Cabo Delgado. Já no Niassa a situação não é tão, não há um partido esmagadoramente maioritário. A província de Inhambane também um pouco mais para o norte, a fronteira com a Xanga. Se houvesse duas províncias em Inhambane, a situação seria diferente, uma vez que as votações na Renamo são tendencialmente melhores no norte de Inhambane do que no sul de Inhambane. Afonso Dhlakama só sai das matas de Gorongosa depois de todo o processo terminado, o que tem basicamente é o mesmo que dizer depois de fechado as questões militares, que aparentemente é a parte mais difícil de negociar. Claramente, hoje, nesta cerimónia de cumprimentos ao chefe de Estado, que assinala mais um aniversário natalício. 59 anos. Houve um beijamão por parte das Forças de Defesa e Segurança e claramente a mensagem do Presidente era no sentido de obedecerem não só ao comando do comandante em chefe, mas concentrarem-se nas suas tarefas, que são os objetivos nacionais e não os objetivos de combaterem outros moçambicanos. A minha interpretação é exatamente de que o foco, quer das forças de lei e ordem, a polícia, quer o exército, não devem ter a Renamo e as forças da Renamo como os seus principais objetivos militares, mas os objetivos militares devem ser outros e que têm a ver com a soberania do país. Este é um elemento e esta é uma mensagem, quanto a mim, muito clara. Em segundo lugar, o Presidente, ainda no âmbito do mesmo cerimonial, mas com outra audiência, disse que vai haver uma reunião do Comitê Central proximamente. Eu penso que, mais uma vez, tem a ver com as questões militares, com a questão de se conseguir um consenso nas hierarquias do partido em relação às questões militares, embora, do meu ponto de vista, não é o Comitê Central da Frelimo, não é a Comissão Política da Frelimo que constitui uma força de bloqueio, são, sobretudo, as hierarquias militares que têm alguma dificuldade em aceitar algumas questões, nomeadamente Dhlakama quer a integração em todas as forças, significa alargar a integração da Renamo à polícia e à segurança. Depois quer posições de destaque nestes três ramos das forças de defesa e segurança. Isto significa que tem que haver diretores da Renamo no CIS, na polícia e no exército. Outra questão também complicada. É sabido que a Renamo treinou, se não treinou milhares, treinou pelo menos centenas de homens no retomar das hostilidades entre a Renamo e o governo. Portanto, há muitos jovens que estão à espera de ser integrados nas forças de defesa e segurança, que não tem nada a ver com o acordo de paz de 1992. Ora, para a hierarquia das Forças Armadas, isto também é uma questão que não é aceita de ânimo leve. Portanto, são muitas questões melindrosas que tem que haver claramente um sinal de natureza política. Eventualmente, Nyusi terá que usar o seu martelo para se impor às reticências que tem vindo a receber,
para impor este acordo. Mas a RENAM também tem que fazer o seu TPC. Se nós estivermos atentos na comunicação de quarta-feira, Filipe Nyusi não fala apenas em integração de forças. Ele fala em desarmamento, e fala em termos hierárquicos: desarmamento, desmobilização e integração. Ora, uma das questões que falhou claramente ao longo das conversações lideradas por José Pacheco era a questão do desarmamento. E a RENAM deixou sempre clara que não ia desarmar. Ora, as Forças Armadas governamentais, uma das exigências fundamentais é a questão do desarmamento. Não, o desarmamento tem que acontecer para que não haja reedição de novos atos de violência em Moçambique, em que um partido político é ao mesmo tempo uma força militar. Claro que isto são questões que se negociam. O que é preciso para a RENAM aceitar desarmar? Não sei em termos técnicos o que é necessário, mas se o princípio do desarmamento não é aprovado, tudo o resto, a integração, o atingir dos serviços de segurança e inteligência e o atingir da polícia serão inatingíveis. Portanto, serão questões que têm que ser julgadas em paralelo, são complexas. É mais fácil dar-se uma posição de general, de brigadeiro, isso não são questões tão difíceis de acomodar, mas a questão do desarmamento, neste momento, da parte do governo, é uma questão quase o sine qua non. Uma última pergunta neste tema para irmos para o nosso segundo tema. Fernando Lima não teme o ressurgir de alguns setores reacionários, radicais, dentro do Partido Frelimo e via Parlamento tentar sabotar este pacote de descentralização e fazer o país de novo descambar para o caos? Tudo é possível. Já tivemos a experiência de 2015, 2016. Sinto que há um grande nervosismo no pacote de descentralização. Aliás, nos últimos dias vi algumas piadas e algumas anedotas dirigidas ao chefe de Estado que se enquadram nesse ceticismo, porque há de facto setores que não acreditam que é possível negociar com Afonso Dhlakama. Como acredito que também do lado da RENAM haja elementos que não acreditam no governo, não acreditam que possa haver eleições livres e transparentes e que, portanto, a Frelimo estará sempre preparada para haver a fraude. Mas isto são questões estruturantes e questões de fundo. Se nós quisermos avançar para a reconciliação, durante muitos anos nós dissemos que não era preciso uma comissão de verdade e justiça, que os moçambicanos se reconciliavam automaticamente. Ora, aquilo que nós vimos nos últimos confrontos foi uma guerra suja, uma guerra clandestina, sem paralelo e que não aconteceu imediatamente a seguir aos acordos de paz. Portanto, centenas de pessoas foram eliminadas na calada da noite no centro de Moçambique, no reavivar destas confrontações, e estas eliminações não aconteceram apenas de um lado, aconteceram dos dois lados. Portanto, os acordos, quer a questão da descentralização, mas sobretudo a questão militar, tem que levar de facto à reconciliação entre os moçambicanos. E uma pessoa ser de um determinado partido não a deve, porque agora estamos a falar do Exército, mas nós queremos que isso se verifique ao nível das empresas, ao nível dos ministérios, que ninguém seja perseguido
porque não tem o cartão de membro da Frelimo, e para ser diretor, para ser responsável de um determinado nível hierárquico num determinado ministério, isso não é possível se essa pessoa não for da Frelimo. Fernando Lima, vamos a um outro tema que tem a ver com a cooperação com a Coreia do Norte. Uma reportagem da cadeia televisiva CNN revelou que a Coreia do Norte está a violar sanções. Moçambique está a violar as sanções impostas pela ONU à Coreia do Norte, e usando empresas de fachada para contornar essas sanções. Como é que o Fernando Lima enquadra isto? Como é que viu esta questão? Bem, acho que é a segunda vez que estamos a abordar este tema aqui no nosso programa. Um primeiro ponto, as últimas evidências mostram que esta empresa de pesca que foi apresentada pela CNN estava de facto a violar as sanções impostas pelas Nações Unidas, uma vez que estava a operar no período depois de terem sido decretadas as sanções. Há muitos outros itens que estão elencados no relatório da Comissão Especializada das Nações Unidas que o Governo terá que responder e que terá que dar claras evidências que não está envolvido neste tipo de questões, nomeadamente treino militar, assistência técnica militar às Forças Armadas de Moçambique. A RENAM diz que existe, mas nós não temos também as evidências que a RENAM apresenta. Por exemplo, num incidente de que tenho conhecimento, pelo menos 2 técnicos vietnamitas que estavam a estender as linhas de uma das nossas operadoras de telefonia móvel foram mortos e foram apresentados como técnicos coreanos. Ora, eventualmente eram militares, porque esta companhia telefónica é propriedade do exército vietnamita, mas as suas funções eram civis, mas foram apresentados como coreanos. Mas eu gostaria de traçar um outro cenário para tornar possível a compreensão de como isto acontece. Hoje, em Moçambique e em muitos outros países, abandonou-se o paradigma de que na área da defesa e segurança só existe cooperação Estado a Estado. Portanto, há empresas privadas a atuar, nomeadamente no fornecimento de logística, no fornecimento de formação profissional, empresas privadas que fornecem esses serviços. E isto acontece de ambos os lados. Há desmobilizados do exército moçambicano que montaram as suas empresas para fornecer rações de combate, para fornecerem serviços de desminagem, para fornecer serviços de assistência de material de circulante. Portanto, há muitas empresas de ex-militares que prestam serviços a instituições do Estado na esfera estritamente militar. O mesmo pode acontecer do lado coreano. E se os preços do lado coreano forem mais atraentes, por exemplo, que os preços do lado russo, e nós sabemos que temos uma herança muito grande em termos de material e equipamento militar russo que ainda está em Moçambique e que ainda está operacional ou que pode estar operacional, nomeadamente radar, sistemas de mísseis, sistemas integrados de comunicações com defesa antiaérea, precisa de assistência. Este equipamento não funciona sem assistência permanente, e essa assistência pode vir de Israel, da Ucrânia, da Bielorrússia e também da Coreia. Ora, nós sabemos, e sobretudo nesta área militar, e com os lobbies que existem na área militar, por exemplo, para dar outro exemplo que todas as pessoas percebem, na área das madeiras e da cooperação de generais
com empresas chinesas. Portanto, significa, muitas vezes fica difícil ao Estado fazer a fiscalização se de facto, ao nível da defesa, há cooperação entre empresas coreanas e empresas moçambicanas. Eu não estou a desculpabilizar o governo de Moçambique, mas estou a tentar estabelecer um cenário em que estas coisas se tornam muito normais. Por exemplo, recentemente esteve aqui um indivíduo que é um ex-agente da CIA que quer tomar conta da Ematum. Será que o governo de Moçambique viu todo o CV deste senhor, agente da CIA, agente das forças especiais norte-americanas, Iraque, Afeganistão, ou sabiam que era apenas um homem de negócios? Quantos aventureiros não vieram aqui para ser executivos de bancos, empreendedores na área das minas, da indústria do açúcar, e afinal eram pessoas que eram perseguidas noutros países, incluindo países vizinhos, por falcatruas, por roubos, por desvios, inclusivamente indivíduos perseguidos pelas Nações Unidas por roubos na República Democrática. Podemos enquadrar esta reportagem da CNN uma estratégia internacional de pressão do próprio governo dos Estados Unidos? Eu não tenho a mínima dúvida. Da mesma maneira como reconheço a qualidade do jornalismo do Wall Street Journal, do Financial Times, da própria CNN, mas se uma pessoa não tem acesso à documentação, não tem acesso a fontes credíveis, não é possível fazer-se determinados brilharetes, a não ser que uma pessoa na calada da noite vá a um cofre buscar essa mesma documentação. Ora, nós sabemos e nós vemos isto todos os dias, nas nossas secretárias caem alguns quilos notáveis de documentação do nosso governo, das nossas empresas, de relações entre as nossas empresas com outras empresas, como a que tomamos conhecimento dos moçambicanos envolvidos no negócio da Embraer. Foi alguém que espreitou numa fechadura? Não. A própria investigação americana e brasileira nos trouxe à tona os nomes dos moçambicanos que estavam envolvidos. Aliás, esperemos que outros moçambicanos sejam conhecidos pelos negócios de Nacala e da Moamba. Fernando Lima, vamos ao nosso outro tema. Foi aprovado o plano de desenvolvimento de gás da Anadarko na bacia do Rovuma. Agora faltam os contratos de compra e venda. Bem, agora faltam os contratos, digamos, promessa de compra de gás, porque esses contratos promessa são os contratos que servem de garantia aos financiadores do projeto de extração de gás. Aqui estamos a falar de um projeto com uma dimensão muito grande. Aqui é que estamos a falar da coisa real, ou seja, o projeto do barco flutuante de exploração de gás no sul do Bloco 4 é um aperitivozinho. São 5 bilhões de... E este aqui são 20 bilhões. E, aparentemente, só ainda há uma promessa por parte, de um dos investidores no bloco, a empresa da Tailândia, que está interessada em comprar gás. Portanto, para os financiadores avançarem, é preciso haver contratos de pelo menos correspondentes a 75% do potencial de venda na região. Mas não deixam de ser boas notícias, porque a própria aprovação do plano de desenvolvimento, que é uma aprovação do governo de Moçambique, isto é uma almofada extremamente importante para a Anadarko avançar.
E tomar a tal decisão final de investimento. Claro, e portanto, e foi, aliás, esperava-se quando esta é a segunda vez, pelo menos, tanto quanto eu sei, que esta proposta foi a Conselho de Ministros. Não foi fácil, porque havia e há questões sensíveis, nomeadamente o regime de exclusividade na Península da Afungi, que foi anteriormente garantido. Mas o governo acabou aprovando uma resolução que permite no futuro que esses 7.000 hectares da área de concessão marítima também sejam partilhados por potenciais operadores. Quanto eu sei, a Shell lançou, a Shell que vai explorar o gás e, portanto, precisa também de ter um acesso ao mar, fez uma grande guerra contra a Anadarko. O outro interessado é a Yara, que pretende montar uma fábrica de fertilizantes. Portanto, a ideia do governo de Moçambique é não assegurar, pelo menos, que não está bloqueado o acesso ao governo e também a outros, está na moda falar-se de stakeholders, portanto, a outros parceiros que estão a operar na área, nomeadamente a jusante da extração do gás, que tenham acesso às facilidades marítimas e de atracagem na zona, porque as questões logísticas são extremamente importantes e pronto. E aquilo que acontece é que cada uma das partes procura assegurar para si o melhor quinhão no contrato. Isto não significa que a Anadarko queira entrar num bloqueio em relação à Shell e à Yara, mas se eles tiverem a exclusividade, significa que podem negociar com a Shell e com a Yara numa posição de força. Aparentemente não é esta a posição do governo, ou a Yara e a Shell conseguiram que o governo intercedesse em relação aos seus próprios interesses. Quer parecer que para já está de parte a base logística de Pemba, não foi muito mencionada, mas eu penso que definitivamente aquilo que vai funcionar em pleno é toda uma logística centrada quer na Península da Afungi, quer em Palma, e alguma logística funcionando entre Nacala e Cabo Delgado. Bye Jacob Zuma é uma questão de dias. Penso que já faltou mais, porque agora que estamos no reinado das fake news, todos os dias recebemos notícias a dizer que está por horas a saída de Jacob Zuma. De qualquer forma, com a intervenção do novo líder do ANC, Cyril Ramaphosa, e com as conversas que tem havido, aparentemente Jacob Zuma está de saída, e está de saída eventualmente sem ter conseguido as garantias que ele quer, no sentido de não ser processado, de não ter a justiça a toda a hora atrás de si, que, por exemplo, no caso de Mugabe, foi uma das questões fundamentais que esteve em negociação, ou seja, assegurar que Mugabe não se sente no banco dos réus por todos os crimes que cometeu contra o povo do Zimbábue. Até agora, Zuma tem resistido. Aliás, o Savana esta semana tem um cartoon brilhante que mostra exatamente o estado de desespero de Zuma em se agarrar à presidência, mas não conseguiu ir ao Parlamento fazer o seu discurso do Estado da Nação, e também não foi feita a reunião do Comitê Executivo do ANC, que exatamente
poderia ditar o afastamento de Jacob Zuma. Bye bye, Fernando Lima, dizemos nós à Rádio 20 e telespectadores, chegamos ao fim de mais um Pontos de Fernando Lima. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.